Nesse capítulo de número 7, do versículo de número 9 em diante, Deus nota que Gideão ainda teme o inimigo. Então Deus fala o seguinte para ele, versículo 9 em diante, Deus chama Gideão e fala assim: Gideão, vai até o acampamento do inimigo, porque lá tu vai ouvir o que estão falando acerca de você. A Bíblia diz que no versículo seguinte Deus fala para ele assim: leva Purá contigo. Quando Gideão chega ao acampamento do inimigo, irmãos, a Bíblia diz que dois dos inimigos estão conversando e um está falando para o outro dizendo assim: eu tive um sonho essa madrugada, eu sonhei que um pão de cevada torrado descia do monte e destruía todas as tendas. Gideão está escutando isso. Aí o amigo que está ouvindo está dizendo assim: por certo é Gideão, o Senhor é com ele, por certo é ele. Deus manda Gideão, depois de ter pedido tanta confirmação no capítulo 6, descer até o acampamento do inimigo para ouvir esse sonho do inimigo. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente está desistindo por causa de inimigo, está com medo por causa do inimigo. O texto diz no capítulo 6, no versículo 1, que eles cavavam cova para se esconder dos inimigos. Faziam cavernas para se esconder do inimigo. Enquanto estamos desistindo de sonhos, de projeto por causa do inimigo, o inimigo está sonhando com a nossa vitória. Pega isso para a tua vida. Não desiste, não. Continuação do vídeo anterior. A segunda coisa que Deus leva Gideão para ver no acampamento do inimigo é quando ele chega lá, o inimigo está tendo um sonho e ele conta o sonho para o seu amigo. E a partir disso, Gideão ouviu o sonho, Gideão acredita e volta confiante na vitória. Sabe o que Deus fez com Gideão? Deus fez Gideão descer, depois de pedir tanta confirmação em cima do monte, pedir Deus para deixar o tapete, o tapete seco e o orvalho no chão, depois o orvalho no tapete e todo o território seco. Deus fala para ele que ele ia matar o inimigo como se fosse um só. Deus chama ele de varão valoroso. Tudo isso Deus fez no monte com ele. Só que ele ainda teme, ainda tem medo. Aí Deus manda ele descer no território do inimigo, lá no acampamento do inimigo, para ele ouvir do inimigo que ele era capaz de derrotar o inimigo. Olha isso. Quando Gideão chega no acampamento, ele está ouvindo do inimigo que ele tem força, tem autoridade, tem poder para derrotar o inimigo. Às vezes Deus está falando: eu sou contigo, vai dar certo, o milagre é seu, a gente não acredita. Aí a gente tem que ouvir da boca de outras pessoas que nem acreditam no evangelho, que olha para a gente e fala assim: cara, tu consegue. Então Deus faz Gideão descer para ouvir da boca do inimigo que ele é capaz de derrotar o inimigo. Pega isso para a tua vida. Tu tem força, tu tem unção e tu tem poder. Você é capaz. Se prepare, o ano de 2024 será o maior e o melhor ano da tua história. Me siga aí, compartilhe esse vídeo, comente aí: Deus é contigo. Terceira instrução de Deus dentro do território inimigo para Gideão. Primeiro foi: o inimigo está sonhando com ele. Segundo foi: ele ouviu da boca do inimigo que era capaz de derrotar o inimigo. E agora, o próprio inimigo está dizendo para ele: é varão e Deus está com ele. Olha isso. O inimigo enxerga às vezes as coisas que a gente não consegue enxergar. O inimigo está dizendo, um falando para o outro, dizendo assim: Deus é com ele. Irmão, se Deus é com nós, quem será contra nós? O inimigo está reconhecendo que o Deus Altíssimo é com Gideão, por isso Gideão ia ter vitória. Deixa eu te falar uma coisa: está dando tudo errado, Deus é contigo. Está dando tudo certo, Deus é contigo. Não aconteceu na tua hora, Deus é contigo. Ele está te preparando para viver algo extraordinário, algo grande. Eu profetizo que o ano 2024 será um ano de você viver isso grande, mas esse algo grande. Mas acredite, ainda que não dê certo, ainda que não aconteça, Deus é contigo. Não são as frustrações, as decepções e as angústias que você passa no decorrer da tua história que vai ditar se Deus é ou não contigo. É o seu posicionamento, sua confiança nele. Se tu é posicionado, se tá com vida no altar e confia em Deus, Deus é contigo. Se prepare. Talvez você não está vivendo aquilo que gostaria de viver, mas isso não diz que Deus não é contigo. Diz só que Deus tem preparado algo grande e no momento certo ele vai se revelar ao teu favor. Pega essa palavra, me siga aí, compartilha esse vídeo, comente aí: Deus é contigo. Acredite nisso. Quarta experiência de Gideão dentro do acampamento inimigo. Primeira experiência: Deus mostra para ele dentro do acampamento que o inimigo está sonhando com ele. Segundo, Deus mostra para ele que o inimigo reconhece a força que ele tem. Deus manda ele lá e diz assim: o inimigo está falando, Gideão é capaz de nos derrotar. Às vezes Deus nos leva para ouvir que nós temos força para derrotar o inimigo. Terceiro, o inimigo reconhece que Deus era com Gideão. E quarto, Deus não manda Gideão ir sozinho, Deus manda Gideão ir com Purá. Chama teu moço e vai com teu moço.
Por que Deus manda ir Purá? Gideão só precisava de Gideão ouvir isso. Na minha imaginação só Gideão precisava ouvir isso, mas na de Deus, não. Sabe por quê, irmão? Às vezes Deus libera uma palavra forte sobre a nossa vida. Quantos cultos você foi esse ano? Estamos em fevereiro. E foi liberado palavras proféticas sobre a tua vida. E agora você não acredita em nenhuma delas. Sabe por que Deus enviou Purá? Porque Purá ouviu também. Se em algum momento Gideão duvidar daquilo que aconteceu lá no acampamento dos inimigos, onde ele ouviu o inimigo falar que ele tinha força e autoridade, poder, e Deus estava com ele para derrotar os inimigos, se ele desistisse, Purá pegaria na mão dele e falaria assim, não, eu estava lá. Eu ouvi também, Deus é contigo. Deus vai levantar Purá para estar do teu lado, para pegar a tua mão e dizer assim, ó, a promessa está viva porque eu escutei, Deus falou contigo. Me siga aí, compartilha esse vídeo.